deveria entrar com uma ação contra qualquer igreja que disser que o ser humano que não for casado não possa tomar a comunhão. Deveria cobrar indenização. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, conforme vocês ouviram um trechinho do vídeo no começo, isto foi uma audiência pública LGBT em que um dos, parece ser aí vereadores, né, ou parlamentar, que cogitou o nome da congregação cristã no Brasil, dizendo em que ela tem que ser processada ao mencionar ou até mesmo proibir a pessoa que não são casados. Ele falou do jeito dele, ele não entende nem o que é a Santa Ceia na congregação. Ele falou aí de tomar aí, né, a ceia, né? Irmãos, veja bem, essa parte não compete a ninguém assim de fora, né, falar na congregação que a congregação deve aceitar, porque a congregação tem a sua doutrina, como qualquer igreja evangélica tem a sua doutrina. Não é pessoas lá de fora que vai chegar e editar regras como deve ser feito. Primeiramente, a Santa Ceia na congregação é tão particular em que os irmãos, a pessoa fica sem congregar um bom tempo, anos e anos. Quando é época de Santa Ceia, que ele sabe que tem a Santa Ceia, ele vai tomar Santa Ceia na igreja. Ali, o ministério, os irmãos, não pode de maneira alguma intervir e falar: você não vai tomar Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia é entre a pessoa e Deus. E há uma coisa na Santa Ceia, que a pessoa toma para salvação ou para condenação. Se ela tomar indevidamente, ela já sabe a responsabilidade em que ela ali tem, irmãos. É uma coisa particular entre a pessoa e Deus. Não entre a pessoa e a igreja, e a pessoa e o ministério, e os anciãos cooperadores. Este vereador disse desta parte que qualquer igreja que proibir a pessoa que não são casados de tomar ceia, né, deverá ser processado. Só que ele esqueceu em que todas as igrejas têm o seu estatuto, têm a sua doutrina. E a congregação é ali na Bíblia certinho, irmãos. Porque se a pessoa não toma Santa Ceia, na congregação nós somos orientados desta forma: está irregular, está indevidamente, né, inapropriado em tomar, a pessoa tem a sua própria consciência com Deus. Ele pode tomar a Santa Ceia sobre pecado, sobre adultério, que os irmãos não vão pôr para fora. Não, vai tomar. É entre ele e Deus, porque é um momento tão íntimo entre nós e Deus, irmãos, em que ninguém pode impedir, senão vai ficar nas costas dele aquele momento, né, irmãos? É uma coisa tão santa, né, irmãos? E sobre o que ele falou, falar sobre LGBT, sobre o homossexual na frente, isso daí, os irmãos, pelo tempo que eu tenho, irmãos, de congregação, eu nunca ouvi nenhum ministério falar mal de homossexual, de nada, irmãos. Nunca ouvir. Logicamente, que de vez em quando a gente tem umas pedras preciosas, umas joias preciosas aí, né? Como diz aí o pessoal, uns aí que fala até demais, né? Fala até demais e acaba se comprometendo esta obra santa, né, irmãos? Que a pessoa, quando também fala muito pela carne, ele acaba comprometendo, né, irmãos? Deve ter tido algum processo? Deve ter tido. Não do irmão chegar ali na frente da igreja e falar no púlpito, mas simplesmente ter falado para a própria pessoa em que está nestas condições, né? Nessa opção de gênero, né? Deve ter falado algo, né,
em que a pessoa não sabe que hoje em dia nós temos que tomar cuidado, que qualquer coisa que a gente falar, né, sobre qualquer raça, opção sexual, dá processo, irmão. Estamos num tempo tão difícil, irmãos, tão difícil que as leis do Brasil está ali acirrada mesmo, irmão. Falou, dá processo. E a congregação tem o seu corpo jurídico, está ali atento a isso, e creio, logicamente, que os irmãos em reunião devem passar essa parte. Olha, eu tenho 40 anos dentro da igreja. Nunca ouvi nenhum irmão ali na frente falar sobre qualquer coisa. Uma vez levantou uma irmã para testemunhar, e foi testemunhar e falou que ela foi no médico e o médico era burro. E quando ela retornou, ela orou, Deus curou. O ancião corrigiu na hora. Irmã, aqui na frente não é para falar da medicina, não é para falar do poder público, que as autoridades competentes do nosso país, Deus constituiu. É constituído por Deus, nós temos que respeitar. E médico não deve falar contra a medicina. Você tem fé? Fica entre você, a fé e Deus. A medicina foi constituída, nós não podemos desprezar, que nós precisamos. Deus deu inteligência para as pessoas estudar, as pessoas se formar, foi Deus que deu inteligência. E precisamos sim da medicina. Não podemos falar que temos 100% fé, né? Temos que recorrer sim, porque este Deus que nós servimos não é um Deus que a gente está com dor de cabeça, ora a Deus e Deus faz parar a dor de cabeça. Não, esse é um Deus poderoso que faz o impossível. O impossível quando a medicina não tiver mais jeito. A medicina chega até um certo ponto em que seus estudos não podem resolver, aí sim é onde aparece o nosso Deus e faz o milagre na sua vida e na minha vida. Vamos ouvir esse vídeo, irmãos? Peço para a nossa querida Irmandade comentar a este respeito, sobre esta parte. Bom, a congregação cristã no Brasil está aí, ó. Pessoal falando em processar, né, e querendo aí inserir o mundo dentro da igreja. Só que não somos alguém de dentro da igreja. E sim, alguém que está lá fora, que acha que a congregação cristã no Brasil é igual às outras, né? Não somos exclusivistas e nem arrogantes falando que a nossa é melhor. Mas pelo menos quem congrega na congregação e sabe que ali a ordem e a decência impera. E a disciplina. O homem pode errar, pode falar lá qualquer coisa, mas a disciplina, a doutrina é santa e poderosa e salva. Tá bom, irmãos? Vamos ouvir este vídeo aí que por completo. Tá bom? Vamos lá. Só para nós concluirmos o nosso trabalho aqui. Pode. Alô? Que é da Congregação Cristã do Brasil. E dias atrás, ela disse assim, mudou muito lá. Parabéns, porque eu uma vez ia lá para visitar a igreja deles. Mudou muito depois de várias indenizações que tiveram sobre algumas falações, não é? Que tinham dentro da igreja. Deveria entrar com uma ação contra qualquer igreja que disser que o ser humano que não for casado não possa tomar a comunhão. Deveria cobrar indenização, porque não há necessidade do casamento para ter a comunhão com Deus. Isso são coisas que a igreja cria. E lá em cima, por falar de homossexual, isso e aquilo, os juízes de São Paulo começaram a canetear a igreja. E nós temos que começar a ter esse tipo de comportamento. Igreja que pega e discrimina, paga e tem que ser levada à vara da lei. Também a gente frequentar umas delas com gravador para ver o que dizem. Porque eu acho que começar a responsabilizar esse tipo de atitude e botar mesmo o dedo na ferida, velho. Tá bom? Acho que não só as igrejas, né, vereador Vitoras? Acho que sim. Acho que a gente tem que trabalhar. Tem algumas
Veja bem, irmãos, como distorcem as coisas, né? Segundo este parlamentar, diz que mudou muita coisa na congregação depois que houve algumas indenizações, né? Não é que mudou. A este respeito sobre homossexualidade, né? Qualquer coisa a este respeito, a congregação nunca falou. E se alguém falou, ocorreu este fato. Como já disse, pelo tempo que eu tenho de graça, irmãos, nunca ouvi, eu era criança, nunca ouvi ninguém falando nada a este respeito. Porque quando o irmão sobe ali, ele sobe em nome do Senhor Jesus, abre o culto em nome do Senhor Jesus, e ele sabe em que aquela 1h30 que tem ali, só é exclusivamente em buscar a Deus e obter a resposta de Deus. Não se trata de política, não se trata de outras denominações, né? Que outras denominações estão também naquele mesmo horário buscando a Deus, adorando a Deus. Irmãos, a congregação nunca mencionou esta parte e não deve mencionar. Se houve algum problema de alguém, né, que a gente não pode também colocar a mão no fogo, né? Tem pessoas que não pensam no que pode acontecer depois, né? Se houve algum irmão aí que destratou alguém, né, por esse fato de ter ideologia de gênero, ser homossexual, ser LGBT, outras coisas, foi fora do microfone. Foi, então, vamos dizer, pode ser ter até no próprio salão da igreja, mas, irmãos, não foi na frente do culto expondo as pessoas. Uma vez que qualquer motivo que expor na frente, e ali cabe como processo, porque você está expondo a pessoa, colocando vergonha na pessoa na frente dos demais. Ela é um grupo de pessoas, né? Coletivamente, qualquer lugar que você expor a pessoa e tiver uma prova, aí sim, cabe a processo. Mas hoje em dia, irmãos, está dando processo em tudo. Até você pensar está dando processo. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos, né, irmãos? Sabemos em que ultimamente tem, né, ocorrido muitos casos sobre o homossexualismo, sobre outras coisas mais. Mas a igreja, a congregação cristã no Brasil não se opõe a este respeito. Mas sim, eles permanecem a doutrina, né? A qual doutrina? A da igreja, né? Que todos já sabem, não precisa falar, né? Que é onde impera a decência e a ordem e a disciplina ali, né, irmãos? A gente vai ver que é diferente. E não precisa nós, da congregação, ver que é diferente. Os próprios que nos visitam, eles vão falar, aqui é uma igreja diferente. Que a gente vê a doutrina, começando pelo mulher de um lado e homem do outro, né? Começando pela saudação. Né? O homem não vai saudar a mulher da forma que sauda os homens, o ósculo santo. Né, irmãos? Isso tudo tem diversas coisas, irmãos, e que está aí, né, neste campo de ideia. Mas, irmãos, veja bem, este vídeo em que nos enviaram foi um parlamento, parece que foi numa prefeitura aí que estava tendo, né, esta parte em que um parlamentar levantou falando contra a congregação e dizendo também sobre essa parte. Estão falando sobre o LGBT, falando que qualquer igreja que desfizesse, né, do homossexual ou falasse alguma coisa contra, né, o homossexualismo deveria ser processado. Mas eu creio que ele comentou o nome da congregação, mas ele, né, não se sabe se ele já frequentou a congregação, se ele já foi ouvir um culto da congregação. Creio que alguém chegou para ele e falou isso, porque hoje em dia é muito fácil alguém chegar e falar que foi destratado, que fizeram isso, que fizeram aquilo, sendo que não tem provas, né? E mesmo se tiver provas, irmãos, não é o normal, não é. É uma coisa que pode acontecer, né, isoladamente. Que a gente sabe, irmãos, a gente sabe que tem pessoas que não pensam nas consequências
e não tem um amor mesmo dentro do coração, né? Porque, vamos dizer aí, Deus fez o homem e a mulher, o sexo masculino e feminino. Passou disso, é alguma coisa da genética do corpo humano. Isso daí, da minha opinião, eu creio em que acontece essa transformação do corpo humano. Porque Deus fez o homem e a mulher. Se ocorre, né, essa genética de uma criança nascer com hormônio mais feminino, sendo masculino, ou vice-versa, aí já é uma, vamos dizer, uma consequência carnal, né? Já é uma consequência do homem, né? Corpo humano. Não é uma consequência em que Deus colocou ali. Deus colocou o homem e a mulher. Aconteceu essa parte aí, é genético. E genético já sabe, né? Só Deus mesmo aí. Porque, irmãos, a gente sabe em que cada um de nós, mesmo, né? Deus deu o sopro de fôlego, de vida. Todos sabem que, diferente da pessoa, opção, ou nasceu, ou, né, depois, todos sabem que cada um tem um espírito e uma alma a prestar conta perante Deus. Para Deus, ele olhando o humano assim, ele vê o que está ali dentro do ser humano, né? O que está ali dentro. E ele sabe que fez o homem e a mulher, né? Agora nós, às vezes, nós que eu digo, são pessoas em que, pelo fato da pessoa ser de outra forma, ela acaba até ali falando que aquilo é coisas que não são de Deus, né? Mas ela não pensa na consequência de hoje em dia, de processos, né? Que a lei está ali em cima mesmo, irmãos. Irmãos, nós na congregação temos assim, os irmãos têm a doutrina da congregação, que a doutrina todos sabem. Não adianta falar que a congregação desfaz desse e desfaz aquele. A doutrina é esta, até os próprios mesmos, né, que são homens e mulheres, se mais tarde Deus o livre pender para o outro lado, a doutrina vai lá, ensina mesmo asseado e acaba então prevalecendo a doutrina da igreja, né? Mas o que eu queria falar sobre esse vídeo aí, irmãos, um vídeo deste, veja bem, tudo hoje é processo, tempos difíceis estão chegando, irmãos. Os dias Deus está abreviando, simplesmente. É mais uma prova, irmãos, em que nós temos que se apegar a Cristo Jesus, não olhar nada, irmãos, né? Seguir a Cristo Jesus e ir para a casa do Senhor com um só objetivo, irmãos: sentir Deus. Que muitos vão preocupados com o irmão aqui, com o irmão lá, o que o irmão faz, o que o outro faz, o que o irmão é, o que o outro é. Ele não vai para a igreja com um só pensamento, que é o pensamento de falar com Deus, Deus alimentar a alma dele, e cada culto que ele congrega é mais uma escada, um degrau, em que ele sobe, para que o dia que quando Deus vier buscar a alma dele, ele esteja preparado, né? Irmãos, peço de novo, vamos entregar o ministério e a nossa querida irmandade, apreciadores da obra de Deus, até as almas testemunhadas, nas mãos de Deus, irmãos. Porque o tempo já está chegando. O que vocês acham sobre esse vídeo? Deixe aí seu comentário. O que vocês acham? Qual é a opinião sua, irmão e irmã? Vamos abordar junto neste vídeo? Peço a todos que dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo no mais número possível aí de redes sociais. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Saúdem seus familiares, irmãos. Fique com Deus, queridos.